Me diz uma coisa, a sua lista de favoritos da Netflix ou a sua lista de assistir mais tarde do YouTube tem se acumulado? Você todo dia tem que acessar o YouTube ou você tem que olhar na sua lista da Netflix e você fica ansioso por ver que cada vez mais ela aumenta e você não consegue finalizar ela? Saiba que isso tem um nome, se chama Fear of Missing, ou a sigla FOMO, que seria o que? O medo de perder as coisas que estão acontecendo. Esse termo, na verdade, foi bastante usado na época da pandemia, quando as pessoas ficavam sem contato social, mas também ele é usado quando as pessoas estão na UTI, quando as pessoas fazem cirurgia. O que seria esse termo? É quando a pessoa não tem como ter conexão com a sociedade, e por essa falta de conexão com a sociedade surge o medo dela de estar perdendo coisas que estão acontecendo, de estar desatualizada. Pense o seguinte, se você sofresse um acidente hoje e ficasse em coma durante um mês, como que seria esse um mês para você, certo? Claro que você estaria em coma, você não sofreria por isso, mas só de pensar estar em coma durante um mês já lhe causa algum mal-estar. Por quê? Um mês que você estivesse em coma, quantas coisas poderiam acontecer? Quantas pessoas que talvez você correria o risco de perder? Como que você se desatualizaria? Imagina um dia sem você ter notícias, sem você saber como está os seus amigos, os seus familiares. Porém, esse termo ele tem sido usado de outra forma para o momento atual. Esse termo a gente tem vivido com a questão digital. E o que seria viver isso com a questão digital? Muitos de nós acabamos que acessando o Instagram todos os dias e a todo momento na tentativa de saber o que está acontecendo com as pessoas que a gente segue. Ou seja, as ferramentas até mesmo são criadas dessa forma. Se a gente pegar o story do Instagram que dura 24 horas, a gente sabe que um dia sem acessar o Instagram, nós vamos acabar aqui perdendo, entre aspas, alguma coisa que aconteceu com as pessoas que a gente segue no Instagram. Isso gera uma ansiedade e uma cobrança do qual você tem que sempre estar ativo, sempre estar acessando, porque você não pode deixar de saber o que está acontecendo, o que deixou de acontecer durante 24 horas. As redes sociais são criadas exatamente com esse propósito, de você se sentir culpado por não ter acessado elas. E isso causa um transtorno, que é exatamente o que eu te falei, é o FOMO, né? O medo de perder as coisas que estão acontecendo. O que acontece? Você tem que acessar o YouTube todos os dias e você acaba que não tendo capacidade de consumir todo aquele conteúdo. Então você começa a criar uma lista, que é a lista assistir mais tarde. Isso também serve para o Netflix. Você, por falta de tempo, cada vez sua lista de favoritos vem aumentando, porque você tem medo de não conseguir acompanhar aquela quantidade de conteúdo que vem. Você tem o desejo de assistir vários filmes, várias séries, ver vários conteúdos no YouTube, saber o que está acontecendo na vida das pessoas que você tem como ideais, das pessoas que você segue, dos seus amigos, coisas do tipo. Isso gera uma cobrança que cada vez mais você fica dependente das redes sociais e do meio digital por total. Você já pensou o que seria da sua vida hoje em dia se você ficasse um dia sem internet ou uma semana? Não seria equivalente à pessoa que sofreu um acidente e ficou em coma? Como eu usei usando do mesmo exemplo, uma pessoa que ficou em coma durante um mês, será que você também não ficaria, entre aspas, em coma se você ficasse sem internet durante um mês? Eu digo assim, sem internet nenhuma. Vamos dizer que você não conseguisse acesso por Wi-Fi de forma nenhuma, você ficasse um mês sem internet. Você não ficaria como uma espécie de coma, com esse medo de estar desatualizado, de estar perdido no que está acontecendo no mundo? Para a gente superar esse medo de achar que estamos perdendo algo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é limitar o nosso uso com as redes sociais. Isso é bem óbvio e clichê, todo mundo fala que a forma como a gente tem consumido atualmente é uma forma excessiva, mas tenta pelo menos no final de semana, quando você estiver com sua família, não usar a rede social. Deixa a rede social para você usar no dia a dia, mas sei lá, no momento, não digo usar no trabalho até mesmo porque não é permitido, mas sei lá, no intervalo do trabalho, na hora do seu almoço. Mas você chegar e à noite, quando você está com sua família, e ficar ali na rede social por simples medo de perder algo, você não está perdendo nada. Sabe, para você fazer um teste de como você não está perdendo nada, pode se esforçar aí, de todas as pessoas que você acompanha,
das pessoas que você admira, dos seus amigos e familiares. Você seria capaz de lembrar o que aconteceu na vida deles que chamou a sua atenção? Talvez você lembre o que aconteceu hoje. E essa é a ideia da rede social. Então, o primeiro de tudo é limitar o uso. O segundo é não se preocupar em estar publicando sua vida a todo momento. Comece a viver os momentos como ele é. Hoje parece que tem até uma frase, né, que eu ouvia muito no meio fitness, né, que é aquela questão: se não postar é porque não treinou, se não postar o treino não valeu. Só que isso a gente abrange para a vida, então tudo que a gente tem que fazer tem que ser postado. Se você vai fazer uma viagem, se você vai num restaurante diferente, se você visitou um parente, se você viu algum amigo, tudo tem que ser postado, porque se não for postado é como se não tivesse acontecido. Corte isso, que já é um processo, você começa a se libertar disso. Outra questão, uma coisa que me ajudou muito a me desapegar da rede social é ter meu perfil fechado. Então eu não tenho mais essa cobrança de ficar postando algo, porque antes eu ficava querendo postar porque eu queria engajar meu perfil. Como eu fechei meu perfil, não tem como engajar, só aparece para as pessoas que são do meu ciclo. O meu perfil é só para pessoas próximas. Então, como eu não posto, como eu só tenho pessoas próximas e não tem como engajar meu perfil, eu não me preocupo em ficar publicando as coisas mais. Então, meu perfil fica até meio que parado. Eu te indico isso, feche o seu perfil, ainda mais se você tiver sua família, você vai, sem querer, você acaba se expondo muito. E isso eu te falo porque é uma experiência própria. Eu postava muita coisa da minha família, das minhas filhas, e até que eu tive o clique de que talvez eu estaria expondo muito elas. Então eu fechei meu perfil e isso limitou e até perdi a vontade de ficar postando as coisas. Outra coisa que vai te ajudar nessa questão de se libertar desse medo de perder o que está acontecendo no mundo é avaliar o quanto as pessoas que você segue realmente agrega valor na sua vida. Porque uma questão é o seguinte, uma questão é você seguir pessoas que trazem coisas que te fazem uma pessoa melhor, que você aprende algo. Outra é entretenimento, algo que você acha divertido e tal. E uma terceira questão é quando você segue só por curiosidade, como uma espécie de Big Brother. Eu acho que até uma das questões de que o Big Brother não tem tanta relevância hoje em dia, porque o que a gente vive é um Big Brother muito maior. Assim como o Big Brother é carregado de câmeras por todo lado, hoje todo mundo tem uma câmera no bolso e todo mundo está fazendo um Big Brother da sua própria vida. E a gente fica ali como espectador assistindo coisas que no final das contas só estão roubando a nossa atenção e não estão agregando valor nenhum. Então acho que o primeiro de tudo é você avaliar se as pessoas que você segue realmente estão trazendo algum valor para a sua vida. Se aquilo que você assiste, se aquele story que você viu, você teria coragem de, numa roda de amigos, sair e ficar falando sobre stories, sabe? Isso serve não somente para o Instagram, né? Eu estou usando o Instagram porque é algo mais prático, mas se você pegar o YouTube, o conteúdo que você tem consumido no YouTube, que você se sente culpado às vezes por estar cada vez aumentando sua lista ou por não ter visto um determinado vídeo, quando você chega nos seus amigos, nos seus familiares, aquele conteúdo agregou um valor que você é capaz de transmitir, passar ele para frente. Eu noto comigo mesmo, eu passo o dia inteiro ouvindo podcast, coisa do tipo, mas chega no final do dia, eu não consigo transmitir a mensagem que eu fiquei o dia inteiro ouvindo, sabe? Então fica como uma trilha sonora de fundo muito dos conteúdos que a gente consome. E é o que eu sempre falo aqui no meu canal. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não faço isso, eu faço isso. E eu preciso me corrigir, eu preciso mudar isso. Eu não sou viciado em Instagram, em rede social, nem tenho TikTok. Eu não gosto de ver Reels, não gosto de ver os Shorts do YouTube. Eu gosto de ver sempre um conteúdo um pouco maior, mas eu também tenho essa dependência de sempre estar adicionando coisas na minha lista. Claro que ultimamente eu tenho feito o seguinte: o conteúdo tem que ser algo inédito ou tem que ser algo muito detalhado, muito profundo, que vai agregar valor para mim. Antes, minha lista do Assistir Mais Tarde, até eu acho que 1 ou 2 meses atrás, tinha uma média de 40 vídeos. Então, todo dia eu estava adicionando vídeo. Hoje está com 6 vídeos, porque eu comecei a ver que muito daqueles vídeos estava ali muito tempo e não me interessava assistir, então fui limpando. Eu aconselho você a fazer o mesmo. Se você tem uma lista que está muito grande, a minha lista da Netflix, né, também era muito grande, eu também fui limpando. Se tem coisas na sua lista que está ali durante muito tempo, começa a limpar, que você não vai diminuir essa cobrança. Isso serve, até aproveitando, abrir um parênteses, isso serve para qualquer coisa da sua vida. Se tem coisas que você guarda por carinho ou por achar que vai usar,
porém faz muito tempo que você nem tocou naquilo ali, provavelmente você precisa se desfazer daquilo. Tem uma técnica simples que é do minimalismo, que é para você saber se algo realmente é útil, se você guarda realmente coisas que são úteis e essenciais na sua vida. E é uma coisa simples. Aquilo que faz um tempo que você não tem contato, encaixote como se fosse doar ou pôr na rua, certo? Deixa encaixotado e marca uma data, sei lá, 2 meses. Se aquela caixa ficar fechada durante 2 meses, ela não for mexida, já é um indicativo de que aquilo ali não tem importância nenhuma na sua vida e você simplesmente está acumulando. Quanto mais coisa você acumula, mais preocupação você tem, mais energia seu cérebro precisa gastar para dar uma função para aquilo. Então, quanto mais você consegue eliminar essas pequenas coisas, mais você tem uma vida leve e consegue dar valor a outras coisas. Trazendo isso para a questão digital, é a mesma questão. Você poderia deixar de seguir, estipular uma data. Não precisa ser algo brusco, mas estipula uma data, tipo, durante uma semana eu vou silenciar alguns perfis que eu noto que não agrega nada na minha vida. Vou só silenciar, não vou parar de seguir não. E daqui uma semana eu volto e vejo o que eu perdi. Você vai ver que não perdeu nada, eu tenho certeza. E você faz isso e deixa só uma semana para ver. E aí talvez você vai ver que não tinha necessidade e você vai começar a aplicar essa questão em outras áreas, assim como eu falei no YouTube, Netflix, seja lá o que for. Então eu acho que esse medo que você tem é algo comum, tem até um termo, tem até um nome usado para isso. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo o nome da forma certa, mas basicamente é o medo de achar que está perdendo algo. Para você sempre lembrar disso, pense o seguinte: se eu ficasse um mês em coma, eu sentiria esse medo. E se eu ficasse um mês sem internet, eu sentiria o mesmo medo. Se você tem esse medo e lidar com ele de uma forma diferente, deixe seu comentário a respeito desse tema. Para mim é muito interessante poder ler seu comentário. Se você achou esse conteúdo bacana, se inscreva no meu canal e clique no botão gostei. Agora, uma rede social que era bem simples e não causava vício e a gente tinha o prazer em estar usando era o Orkut. Você lembra do Orkut? Parece que o Orkut vai voltar. Mas será que se o Orkut voltasse seria como antigamente? Eu vou deixar esse vídeo aqui para você estar assistindo. Agora, se você é CLT, mas sente que seu teto está limitado, você não consegue ganhar mais e você sempre teve um anseio por ganhar um pouco mais, ou nem pela questão financeira em si, mas para ter um pouco mais de liberdade, ter condições de viver, ter uma vida mais tranquila, eu fiz esse vídeo, como sair da CLT. Será que esse é o momento ideal para estar saindo da CLT? Nos vemos em um desses 2 vídeos. Até a próxima.